Olá, olá, minha companheira, meu companheiro, companheira. Estamos começando mais um podcast das estrelas e como eu digo sempre para vocês, aqui vem estrelas e astros de todas as áreas, né? E hoje eu estou recebendo, por acaso, um companheiro, comunicador também, mas ele é também de uma outra área muito importante para a comunicação, inclusive, para que as pessoas possam se comunicar, que é o ramo auditivo, né? Então, nós vamos falar sobre tudo isso com o nosso querido Cláudio Gonçalves. Primeiro, uma honra, um prazer te conhecer e dizer que eu adorei essa coisa, porque você faz, além do teu trabalho, que é magnífico, né? Você faz uma correlação, vamos dizer assim, uma relação com outros empresários, né? Então, você faz esse intercâmbio com vários outros empresários através de um podcast, né, que chama A Arte de Vencer. O nome já é maravilhoso, né? A Arte de Vencer é o que todo mundo quer, né? Aprender como é que é essa arte aí, né? E eu quero te começar te perguntando isso. Como é que é a arte de vencer, Cláudio? Bom, primeiramente, Prazer, obrigado viu? pelo Olha, convite. É uma honra estar aqui com uma pessoa que inspira tanta gente, legal. né? Mas a arte de vencer, ele tem um propósito muito grande, que é ajudar o brasileiro que sonha em vencer. E o empreendedorismo é um desses caminhos que ajuda as pessoas a realizar os seus sonhos, Sim. conquistar, e a gente sabe que uma sociedade ela cresce quando ela tem emprego, quando tem educação, e a gente aposta muito nesse propósito, e que empreender é um sonho que muita gente tem medo, mas que vale a pena. Agora, você começou como empresário do ramo auditivo, né? Isso. E venceu, né? E é por isso que hoje você incentiva outros empresários a começarem a sonharem primeiro, depois lutarem pelo sonho e depois vencer, né? E como é que foi o seu começo? Meu começo, eu falo até nos meus episódios, que eu desde os meus 7 anos eu sabia muito bem o que eu queria. Com 7 anos eu já falava para minha família Eu que eu também. queria me formar em administração de empresas, que eu ia trabalhar numa grande multinacional, ia ser diretor de uma grande multinacional e depois eu ia empreender. E eu segui todo esse caminho. E eu passei por diversas multinacionais, inclusive na área de aparelhos auditivos também, e foi uma área que quando eu entrei, eu me apaixonei, nunca mais quis sair, porque quando eu conheci o trabalho de um fonoaudiólogo e a emoção de quem passa a escutar sons que há muitos anos não ouvia, aquilo é uma emoção tão grande, um trabalho tão lindo, que eu falei, esse é o meu propósito de E vida. como é que você chegou lá? Quer dizer, o que te levou a essa primeira empresa multinacional? Foi meio ao acaso, né? Eu trabalhava antes numa empresa do ramo fotográfico, e aí estava entrando a era digital da fotografia, e eu falei, bom, esse mercado aqui, não sei até quanto tempo vai durar com essa evolução tecnológica. E eu estava fazendo faculdade ainda, e aí... Mostra aí que você já tinha visão, né? A gente tem que estar atento às tendências, né? E aí, um belo dia, eu precisava fazer estágio também para a faculdade, e aí tinha uma empresa de aparelhos auditivos contratando estagiário. Qual era a empresa? Pode falar? Posso, se chamava CAS, que era uma distribuidora da Siemens de aparelhos auditivos, né? E entrei lá como estagiário na área de marketing, logo fui efetivado, depois fui gerente de marketing, depois eu fui conhecer o mundo das vendas, que até então ainda não tinha atuado nesse ramo. Tinha chegado lá ainda. E aí em vendas eu realmente foi aonde a minha carreira se consolidou, aonde me levou à alta direção da companhia. E desde 2012, então, eu tenho um espaço da audição, me casei com uma fonoaudióloga, eu falo que quando o propósito é forte, né? Maravilha. E desde então, Ariane. Ariane. Isso. E desde 2012, então, nós temos o espaço da audição, levando qualidade de vida para as pessoas, ajudando as pessoas a ouvirem, porque a gente enxergou que dentro desse segmento, é um público que merece um trabalho diferenciado, né? Sim. A gente não queria simplesmente tratar como uma venda, e sim como cuidar dessas pessoas. Pois é, você é um vendedor, antes de tudo um vendedor. Eu lembro muito quando você falou isso, eu lembrei muito do Silvio, que falava assim, ele é gênio da comunicação, ele é isso, ele falava, gente, eu só sou vendedor.
que eu sei é vender. Eu me vendo, eu vendo vocês, eu vendo produtos. É isso que eu sei fazer na vida. Ele falava O sempre maior isso, de né? todos ainda. Grande vendedor, né? E é isso, quer dizer, a venda, o que é preciso para você ser um vendedor bacana? Outro dia já veio uma pessoa aqui especializada em vendas e eu perguntei a mesma coisa. Eu sou um tipo de pessoa que eu sigo muito a minha intuição. Não me pergunte como nem nada, né? Mas eu acredito que o grande diferencial de uma venda é você se importar com a necessidade ou com o problema de um cliente. Tá. Quando você se importa e você tenta entender, você consegue trazer sempre as melhores soluções para o que ele está buscando. Certo. E não no sentido de você sair oferecendo o seu produto de qualquer forma, né? Você E precisa sim você primeiro realmente ter uma entender escutativa, a entender, necessidade. e aí ver se eu consigo te ajudar, se eu consigo, obviamente, se eu tenho um produto adequado para isso, sim, e ser transparente. Quando a pessoa precisa de alguma coisa que eu não tenho para oferecer, falar, ó, isso aqui, o que você precisa, eu não tenho, mas tem tal caminho, né? E aí que eu acho que é importante o network. Então, eu acho que a venda, ela começa pela empatia, pela transparência com o cliente, você se importar com ele. E também, obviamente, eu tive um chefe que falava assim, por trás de todo produto, de toda venda, tem sempre uma boa história para contar, né? Então, eu acho que essa boa história para contar também ajuda. É fundamental. E você entender, né, a necessidade, né? Você só vende... outro dia veio um colega seu aqui, ele falou isso. Você só vende bem se você souber exatamente qual é a necessidade daquele cliente, né? E oferecer o melhor para satisfazer a necessidade dele, não é isso? Exatamente. Então, no seu ramo, por exemplo, era um ramo difícil, que era um ramo bem específico, de alguém que não ouve. A gente vende tudo que a pessoa não quer comprar na vida, né? Não é? Então, como é que funcionava isso? Por exemplo, essa relação, especificamente, acho que com pessoas mais velhas, não é isso? Exato. É um trabalho que requer muita atenção e muita dedicação, porque normalmente a pessoa com deficiência auditiva, quando ela procura um centro auditivo especializado, ela já está num nível de isolamento social, as pessoas já não interagem mais, muitas vezes depressiva. Então a gente tem que ter um cuidado todo especial, porque são pessoas mais idosas e acreditam que esse isolamento, as pessoas começam a entrar naquela contagem regressiva de quanto tempo mais estarei aqui. Sim. E deixam, às vezes, de aproveitar e fazer as coisas que gostariam de fazer. E a gente sabe também, uma preocupação que a gente tem, é a falta de informação, porque a perda auditiva hoje é um dos principais fatores de desenvolvimento de demência, Alzheimer, e essa estimulação auditiva, ela é fundamental também para a prevenção desse tipo de demência, de Alzheimer. Então, a gente bate muito na tecla que não é só resgatar a qualidade de vida, o convívio familiar ou na sociedade, mas também uma questão de saúde mental, de você poder envelhecer com saúde, com autonomia, bem, né? Porque eu acho que isso é o que todos desejam. Todo mundo quer, claro, é viver bem, né? A gente sabe que hoje a gente vive mais, né? Os brasileiros estão vivendo muito mais, mas é preciso viver bem, não sobreviver. Exato. Então, e os aparelhos hoje, eles estão muito mais modernos? Sim. Ao longo desses 27 anos que eu estou nesse segmento, isso que é gostoso, 27. é você ver a evolução tecnológica, né? E pouca gente sabe, mas aparelhos auditivos têm um nível de tecnologia tão avançada hoje que se compara aos foguetes que são lançados no espaço, né? Sim. Então hoje os conceitos mais modernos de inteligência artificial estão alocados também. Então, aparelho auditivo, eu falo assim, uma pessoa que fala assim, eu não me adapto ao aparelho auditivo, com certeza não fez uma boa escolha, porque os aparelhos auditivos hoje é impossível a pessoa não ficar bem. A pessoa, ela vive em vários ambientes, seja no silêncio ou no ruído,
O aparelho auditivo hoje tem a capacidade de se adequar sozinho e automaticamente a todos esses cenários. Uau. Então você está no silêncio, ele vai se adaptar àquela situação. Já comprei. Você vai na rua que tem ruído, ele vai se adaptar àquele cenário. Ele faz tudo isso de forma instantânea, ele calcula tudo automático. Então a pessoa não precisa fazer nada. Ela colocar de manhã, tirar para dormir e o resto aproveitar o dia e esquecer que ele existe. Ele continua indo dentro do ouvido. Aqui. Porque, mas são menores também, são mais práticos, né? Se fala muito que aparelho auditivo antigamente era grande, o pessoal associa aquele grandão, isso. Mas já há muitos anos, né, já tem décadas que aqueles modelos internos existem e muita gente acha que esses modelos menores são mais caros, né? Sim. E na verdade nunca houve isso. Hoje os aparelhos externos sim estão menores, mas os internos, aqueles pequenininhos que sempre existiram, continuam existindo. Eu acho que o que mudou realmente é a tecnologia empregada e o que faz com que a escolha pelo menor ou pelo maior muitas vezes se dá pelo grau da perda auditiva. Uma pessoa que tem uma perda auditiva num grau muito avançado, dificilmente ela vai conseguir usar aquele pequenininho, mas mesmo os externos, hoje você nem percebe que você utiliza. Né? Bom, a gente que trabalha em televisão, a gente usa o ponto eletrônico, que é mais ou menos parecido. É um aparelho auditivo, né? É um aparelho, né? Exatamente. Aliás, tem empresas especializadas nisso justamente para suprir. Porque como a gente fala, como o diretor fala com a gente, né? Porque a gente fala no microfone, mas a gente só escuta se ele estiver aqui dentro do ouvido da gente. Tem apresentador desaforado que arranca o ponto e joga fora. Mas eu nunca fiz isso. Mas isso que é interessante do aparelho auditivo, porque ele tem sistema de conectividade que você consegue transmitir, né, o som da televisão direto no aparelho auditivo, do celular. Então eu consigo atender o celular diretamente no aparelho auditivo. Posso deixar o celular no bolso e conversar com a pessoa normalmente sem pegar o celular. Também tem, hoje em dia tem essa outra inventividade aí, né? Agora, você começou na Siemens, então, né? Isso. E você foi mudando de empresas? Na verdade, era uma distribuidora da Siemens que foi adquirida depois por uma empresa suíça, né, que é a Sonova, e por lá eu continuei, mas aí dentro desse grande grupo. E aí que foi interessante, porque é uma empresa maior, mais agressiva, num plano de expansão forte, eu participei de todo esse processo de expansão também da empresa. É bom, né, quando você cresce junto. Né? Fala que foi uma grande escola para mim. Né? E você ficou quantos anos nessa empresa? Eu fiquei 13 anos. 13 anos, né? Eu fiquei no jornal, no Estadão, 13 anos. Aprendi muito. Eu gosto de número 13, nasci no dia 13. Você nasceu no dia 13. Eu fui o meu primeiro número no ginásio, que era ginásio da época, a primeira série, eu era número 13 também. Eu adorava, também me dava muita sorte. Agora, você criou um podcast que é justamente para falar com outros empresários, quer dizer, ouvir, na verdade, outros empresários, né? E não só empresários, né? Porque amanhã mesmo eu vou participar no podcast dele e não sou empresário, mas é para ouvir outras vozes e de outros ramos. Isso é muito legal, né? Sim. Porque, quer dizer, e até uma coisa interessante essa ligação, né? Porque ele que ouviu tantas pessoas que não podiam ouvir, né? E aí agora ele ouve empresários de todas as áreas, né? Para poder, enfim, ensinar a empreender ou então aprender com outros como empreender, né? Isso é muito interessante. Como é que você teve essa ideia? Na verdade, eu sempre tive uma coisa comigo que é assim, um propósito de deixar alguma coisa para a sociedade. E não à toa escolhi a área da saúde, porque é um legado que a gente deixa, ajudar as pessoas. E por meio do podcast, a gente também consegue contribuir com as pessoas, principalmente aquelas pessoas que sonham em vencer, porque em vencer, você pode vencer em qualquer área na vida. Você é um vencedor, né? Tantas pessoas nas suas respectivas áreas são vencedoras, né? Não necessariamente o empreendedorismo.
é que o empreendedorismo é um caminho viável para grande parcela das pessoas. Nem todo mundo vai ter a oportunidade de trabalhar na televisão, nem todo mundo vai ter a oportunidade de ser um jogador de futebol, mas o empreendedorismo é um caminho por isso que eu falo, viável, né? Estrelas de todas as áreas, né? Porque é justamente, quer dizer, eu não sei se, por exemplo, fazer sucesso tem exatamente a ver com ficar rico, né? Exato. Mas, por exemplo, eu estou há 52 anos no ar na televisão brasileira, né? Passei por todas as emissoras praticamente, mas eu não parei nem em 52 anos. Para mim, isso me faz satisfeito enquanto sucesso, né? Eu acho que eu fiz sucesso, né? Mas isso é muito relativo. Agora, claro que o dinheiro vem quando você faz sucesso, Exato. né? Não é exatamente a mesma coisa, mas o sucesso te leva a ter dinheiro, não é isso? Exato. Eu estou falando bobagem. Não, eu acho que está super correto. Eu acho que o primeiro passo para você se considerar um vencedor é quando você consegue dormir com a sua consciência de que, assim, poxa, hoje eu contribuí para o mundo, para a sociedade, de alguma forma, mesmo que de forma pequena, todos os dias, se todo mundo contribui um pouquinho com a sociedade, você fala, a gente é um vencedor. Acho que o dinheiro é muito consequência daquilo que você faz por amor, o seu trabalho, porque uma coisa que me chamou muita atenção uma vez foi quando um dos convidados me falou o seguinte, imagina um mundo onde todas as profissões pagassem exatamente o mesmo salário. Você faria a mesma coisa que você faz hoje? E a maioria das respostas é não. Então, será que as pessoas hoje são felizes naquilo que fazem? Se todas as profissões pagassem a mesma coisa, será que ela estaria fazendo algo diferente? Então, isso me chamou muita atenção. E aí a gente vê hoje uma sociedade de pessoas depressivas, com ansiedade, né? E será que muito isso não tem a ver com a pessoa se encontrar também no seu ramo profissional, fazer aquilo que gosta? Ali passaram tantos convidados que começaram a jornada e no meio do caminho pararam tudo e falaram assim, vou viver meu sonho. Mas quantos têm essa coragem? Exatamente. Precisa ter coragem para mudar de ramo. Às vezes você está até ganhando bem e tal, está acomodado naquilo, mas aí você descobre, não é isso que eu quero na vida, não é isso que me faz feliz, né? Também tem isso. Eu, por exemplo, eu dou aula de teatro, então, de vez em quando eu encontro, eu sempre pergunto, né? O que você pretende? Aí as pessoas falam, eu quero ser famoso. Aí eu digo, mas famoso em quê? Né? Porque eu acho que essa é a pergunta, né? Porque a fama vem a partir do momento que você faça alguma coisa que você queira fazer, que você goste de fazer e faça bem, né? Então aí vem o resultado, que é a fama, né? E aí depois da fama vem o dinheiro e outras coisas, né? Mas primeiro você precisa acreditar naquilo que você está fazendo, querer fazer aquilo e fazer bem. Eu, por exemplo, jamais seria um dançarino porque não tenho ritmo, não seria um cantor porque não tenho, né, ritmo também. Mas coisas manuais eu sou péssimo, mas eu sei falar, sei escrever, que me salva, né? Então, a gente sempre tem alguma habilidade. Não é? Exatamente, é descobrir isso, né? Descobrir naquilo que você é bom e que você gosta de fazer, né? Porque também não adianta você ser bom numa coisa, mas que você odeia. Eu conto bem dinheiro, vou trabalhar no banco, mas eu odeio trabalhar nessa. Então é complicado, né? Eu sempre penso isso, né? Eu falo assim, meu Deus, as pessoas às vezes vão para um trabalho que até elas fazem bem, né? Mas que elas não têm paixão, né? É horrível, por exemplo, você contar dinheiro do outro, né, sem estar ganhando dinheiro bem, né? Deve ser horrível, né? Mas sabe o que eu considero pior? Que isso eu vi que é algo recorrente das pessoas de sucesso. É as pessoas, a sociedade querer determinar ou julgar se você é capaz ou não de fazer algo. Então, quantos de nós não ouvimos ao longo da trajetória que a gente não era bom para fazer tal coisa? E nós tivemos que acreditar muito
na nossa capacidade, né, e resiliência para provar que não, a gente tem condição de fazer aquilo que quer. Mas quantas pessoas não acreditam no que a sociedade às vezes fala e desiste dos seus sonhos? Nós tivemos recentemente a Adriana Perrone, né? Sim. Que uma grande jornalista que em vários momentos ela teve uma chefe que falou assim, você nunca vai ser uma grande jornalista. E tá aí hoje, né? Agora, quantos acabam acreditando nessas palavras, né? E deixando seus sonhos de lado? Então, acho que a gente quer transmitir essa mensagem do seguinte, se você acredita em algo, faça. E não se preocupe se vai dar certo ou errado. Se der certo, ótimo. Se der errado, muda, altera, analise o que eu poderia fazer diferente. Mas é importante continuar, não desistir. Agora, você disse que... Quanto tempo você já está fazendo? Tem um ano o podcast. Quantos empresários já recebeu lá? Hoje temos mais de 50 entrevistas já publicadas. Você falou da Adriana Perrone, quem mais passou por lá? Já passou o Felipe Fogosi. Querido. Thiago Simpatia, que inclusive falei com ele um pouquinho querido. Antes de vir para cá, mandar um abraço para você. Querido, também. Foi meu colega do UOL. Já passaram ali o diretor da Microsoft nos Estados Unidos, já passou por lá. Empresários, o Paulo Moraes da Espaço Laser, empresários do ramo estética, saúde, na área de inteligência artificial, artistas, influenciadores. Uma vez por semana. Dessas entrevistas todas, você já citou aí alguma coisa que alguém falou e que te marcou, né? Qual foi a entrevista que mais te marcou? É difícil, porque cada episódio é uma história única e todas elas chegam a emocionar, né? Por toda a trajetória difícil que foi construída. Mas alguns me chamam mais atenção, né? Como o de uma menina que ela fez toda a trajetória dela na área de marketing, estudou nas melhores escolas, trabalhava nas melhores empresas, com um salário maravilhoso, e todos os dias ela pensava, não, isso não é o que eu quero, não é o que eu gosto de fazer. Ela simplesmente largou tudo, foi para o Oriente Médio, falou, vou ficar lá até eu descobrir o que eu vou fazer da vida, né? E lá, ela tentando sobreviver, né, para se manter lá, ela foi convidada por um casal de amigos que ia fazer uma mudança de casa e pediu ajuda para ela fazer a mudança deles, né? E aí ela fez tão bem que no final esse casal falou assim, parabéns, você já tem uma profissão, você é personal organizer. E ela nem sabia o que era isso, eles pagaram um curso para ela aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e hoje ela é uma empresária super bem sucedida, né? Enfrentou muita resistência da família, o pai falava assim, minha filha, você estudando nas melhores faculdades para agora dobrar a cueca dos outros, né? E hoje ela é uma das referências no setor, super bem sucedida, então assim, é muito legal ver essa coragem, essa determinação e essa confiança de você falar, não é isso, e buscar algo. Principalmente porque quando você está buscando, né? E, quer dizer, eu, como você, aos 7 anos, eu já sabia exatamente o que eu queria na vida. Mas mesmo assim a gente sofre na adolescência, né? E eu fico imaginando assim, a pessoa que não tem essa definição clara, né, ela fica mudando, aí as pessoas já rotulam, né, como parasita, como, né, não quer nada com nada, fica mudando toda hora, né, há todo um preconceito contra, né. Exato. Então você ter perseverança para insistir, buscar o que você quer, deve ser bem complicado, né? Tem que ter um pouquinho de cara de pau também, né, aí que o network é interessante. Eu entrevistei recentemente o Thiago Simpatia e a forma como ele entrou na Rede Globo foi sensacional. O vizinho dele trabalhava na Globo, falou, me leva lá, eu quero conhecer a Globo e tal. E levou, ele foi conhecer as pessoas, começou como operador de áudio lá, nem conhecia a profissão, mas foi estudar, foi atrás, né? E hoje é uma pessoa hoje extremamente vencedora também. Né? E hoje há também uma outra possibilidade, né? Assim como o Thiago foi aprender, quer dizer, hoje também tem essa possibilidade de você
trabalhar por sua conta, Exato. né? Tem TI, por exemplo, quem é formado em TI e tal, de repente tem essa possibilidade de trabalhar em casa, por exemplo, ajudar outras pessoas e tal. Então, há um leque muito. Antigamente era você tinha que ser advogado, engenheiro, médico e Exato. tal, né? Eu, graças a Deus, fugi disso, fiquei bem longe disso. Mas, às vezes, quando alguém me chama de doutor, eu falo, doutor, não, fiz tudo para não ser doutor. Então, porque é isso, né? Quer dizer, hoje há um leque enorme de opções. Você vê, uma organizadora de lares, né? É importantíssimo. Eu adoraria ter uma organizadora de lares na minha casa hoje, né? Porque é tanta bagunça que a gente vai. E a gente vai, principalmente a gente que trabalha com comunicação, você ganha um presente, aí você leva para casa, aí você fala, mas aonde eu vou usar isso? Né? Aonde eu vou pôr isso? Às vezes você ganha presentes lindos, mas que não combinam com a sua casa, mas você não tem coragem de se desfazer. Eu, por exemplo, ganho santinho. Eu tenho praticamente uma capela inteira na minha casa. Né? E às vezes eu falo assim, meu Deus, mas eu queria ter uma capela mesmo para colocar os meus santinhos. Não tem. Então é isso, né? Quer dizer, são tantas possibilidades, né, que as pessoas têm, né, que, nossa senhora. Isso que você falou é interessante, porque assim, a maior parte das pessoas, quando empreendem, elas têm uma habilidade. Isso é muito comum na área da saúde, né? Isso. Então, a pessoa se forma em dentista, ela vai e abre um consultório. Só que ela não estudou marketing, ela não estudou finanças, ela não estudou estratégia, planejamento estratégico, tudo. Então, quando você veste a roupa de empresário, não é simplesmente o jaleco ir lá e tratar nos dentes, você precisa saber administrar, né? E teve um episódio que a gente fez com a Carole Crema, que foi bem interessante, teve até um vídeo dela que viralizou, que ela fala bem assim, você quer abrir uma confeitaria? A última coisa que você tem que se preocupar é em fazer bolo. Você tem que estudar marketing, finanças, vendas, planejamento estratégico e tal. O bolo é consequência. E se você não sabe fazer bolo, você contrata alguém que saiba fazer, mas você monta o negócio, né? Exatamente. É muito complicado, porque hoje em dia é a tua profissão, é venda, né? Em última instância, é vender. Você tem que saber vender. Porque não adianta você ter um produto, você fazer uma coisa, um bolo maravilhoso, se você não sabe divulgar esse bolo, como você faz e como chegar nas pessoas e quem quer comprar esse bolo, né? A tal da necessidade, mais uma vez, né? Quem é que precisa desse bolo que você está fazendo, né? Quem é que vai sentir vontade de comer esse bolo, né? É por aí. Então é complicado. E hoje a tecnologia ajuda muito, né? Hoje em dia todo mundo quer ser chefe, né? E quer abrir um restaurante, claro, próprio. Mas precisa ver o lugar onde você vai abrir, se aquele ponto é bacana. Eu já tive restaurante, eu sei a dificuldade que é. Se tem estacionamento, são tantas coisas, né? Quer dizer, então passa tudo por administração, que é a tua formação, né? E isso é muito importante. Claro que ninguém precisa ser administrador, fazer uma faculdade de administração, mas tem que ter um mínimo de noção dessas coisas, ou então contratar alguém que te ajude a fazer, né? E hoje tem muitos cursos gratuitos disponíveis na própria internet, né? Então hoje o acesso à informação ela é mais simples. Então eu acho que hoje existem ferramentas para as pessoas que sonham em empreender poder realizar esse sonho. Sim. A gente sabe que o Brasil é um país difícil de empreender, mas com uma alta carga tributária, mas assim, vale a pena. Eu acho que é um caminho difícil, mas prazeroso. Mas é que o resultado é muito prazeroso. Exato. Né? Se você se der bem, né, é muito bom. Exato. Porque você ser dono do seu próprio negócio, quer dizer, é fundamental, né? É o sonho de todo mundo, né? Às vezes a pessoa trabalha empregado durante anos e de repente é mandada embora, né? E fica pensando assim, poxa, eu me dediquei tanto para aquela empresa, né? E estou saindo quase com as mãos vazias, né? Então, isso é muito importante, quer dizer, você ter o seu próprio negócio. Agora, é preciso, eu brinco muito isso, eu ando muito de aplicativo atualmente, né?
Então eu brinco muito com eles. Eu falo, não adianta sentar aqui e dizer assim, eu sou dono do meu negócio. Se você não tiver horário, né? Exato. Saber que tem que sair às 4 da manhã até às 9, depois parar um Disciplina, pouco, né? voltar depois do meio-dia, né? Porque senão não é um negócio, É. senão vira uma brincadeira, vira uma, né? O cara, eu tenho meu carro, eu tenho isso aqui, pronto, vai dar certo. Não, pode ter o carro, pode ter tudo, mas se você não tiver disciplina, né, e vontade de querer dar certo, não tem jeito. Saber que pontos da cidade você vai circular, tudo isso é fundamental, né? Sim, sem dúvida. Né? Até para otimizar, né? Exato. Tudo. É claro que eu estou falando aqui, parece que eu sei tudo, né? Mas não sei nada, porque quando você vai fazer na prática, Não é fácil. não é fácil. Não é né? fácil. Exatamente. Agora, você está ainda no ramo dos auditivos, Sim, né? estamos desde 2012 com o Espaço da Audição, com uma atuação a nível Brasil, graças a Deus, caminhando super bem. E agora é sua empresa? É minha e da minha esposa. Da sua esposa, que é Que é fonoaudióloga. fonoaudióloga. Maravilha. E como é que funciona? Quer dizer, até que ponto o trabalho dela ajuda o seu? Ajuda demais, justamente porque a gente se complementa. Ela cuida de toda a parte técnica do negócio, né? Então, desde a parte de selecionar os melhores produtos que a gente vai vender, treinar o pessoal a vender, a fazer uma boa adaptação, uma boa indicação. Tá. Que aparelho auditivo todo mundo acha que é um só que funciona para todo mundo, né? Mas só nós temos um repertório de mais de 50 modelos diferentes de aparelhos auditivos. Cada caso é um caso? Cada caso é um caso. É totalmente personalizado, né? E isso, às vezes, as pessoas têm um pouco de dificuldade em entender. Então, as pessoas ligam, muitas vezes, querendo saber qual o preço de um aparelho auditivo, né? É a principal pergunta que as pessoas fazem. Parece que é uma coisa cara, né? Eu falo que é relativo, né? Então, assim, o que é caro ou barato, né? Então, um carro, ele é caro ou é barato dentro do que você precisa de uso, né? Um celular, enfim. Então, acho que é muito relativo. Mas o mais importante é as pessoas entenderem que já começa errado quando você busca uma solução para a sua saúde auditiva a partir do preço, né? Que é a mesma coisa que você chegar e falar assim na farmácia, qual é o remédio mais barato que você tem? Mas se não for para o que você precisa, não adianta nada, né? Você vai tomar para dor de estômago um analgésico, não vai funcionar. Então, é muito importante que as pessoas realmente passem por um fonoaudiólogo, façam um exame, mas não é só o exame auditivo que vai determinar, é o estilo de vida. Agora, então, você não tem a formação de medicina, né? Oftalmologia, essa coisa toda. Como é que você define o modelo que a pessoa tem que usar? O fonoaudiólogo é o único profissional hoje capacitado para fazer essa indicação. Ela faz essa... Exatamente. Que legal. Então, o aparelho auditivo no Brasil é vendido só por meio de fonoaudiólogos. Então, não tem venda online, não tem venda pela internet, isso não existe. O que existe são centros auditivos especializados, o fonoaudiólogo vai realmente fazer uma avaliação e vai escolher um modelo mais indicado. O que muda o preço de aparelho auditivo não é o tamanho dele, e sim a quantidade de tecnologia que tem que ter. Sim, claro. Então, uma pessoa que fica mais em casa, não tem uma vida tão ativa, um produto mais básico serve. Mas uma pessoa que viaja muito, vai no teatro, vai no cinema, trabalha, fala muito no celular, uma pessoa mais ativa, ela vai precisar de mais tecnologia. Depende do nível de surdez, vamos dizer assim. Não. Isso é um mito, não é o grau da perda auditiva que define o preço e nem o tamanho. Entendi. E sim o seu estilo de vida é o que vai definir. Olha que o quanto mais ativo ou menos ativo você é. Olha que interessante, aprendemos Os aqui. ambientes mais desafiadores ou mais simples. Então, tem ambiente que é muito desafiador. Sim. Igreja. A igreja ela tem uma reverberação muito forte, ela tem muitas vezes um sistema de amplificação do microfone que o padre fala, que não é de boa qualidade, é difícil para a gente entender, imagina para quem usa um aparelho auditivo. Exatamente. Então, tem alguns ambientes que são mais desafiadores, mas existem hoje aparelhos auditivos que cuidam. Então, ambiente como uma igreja,
você tem recursos que ele vai atenuar a reverberação da igreja para que o som fique mais limpo e o mais natural possível para que a pessoa possa compreender. E aí você tem visto muitos casos. Quantos anos tem a sua empresa? A minha tem 13 anos. 13 anos. Isso, olha o 13 aí 13 de novo. de novo. E nesses 13 anos você deve ter visto muitos casos. Sim. Há preconceito também contra a pessoa que tem deficiência auditiva? Eu acho que o preconceito é da própria pessoa em querer utilizar. Eu não vejo a sociedade tendo preconceito em relação a quem usa. O preconceito é da própria pessoa achar que se usar um aparelho auditivo... Talvez o preconceito aí apareça mais em casas, em Exato. Parentes, né, que não tem paciência com quem não ouve e tal, né? Acho que mais nesse sentido. Exato. E aí o papel da família também é fundamental, porque quando a pessoa coloca o aparelho auditivo, ela está num processo de readaptação. A pessoa já esqueceu o cérebro já esqueceu até alguns sons de como elas são. Então, por exemplo, é muito comum quando a pessoa coloca o aparelho auditivo e se estiver chovendo, ela fala assim, que barulho é esse, né? É a chuva, mas o cérebro dela já não consegue reconhecer a chuva mais como um som. Então tem situações que às vezes é necessário ainda fazer algumas terapias complementares para ensinar o cérebro a ouvir novamente. Claro que isso se a pessoa ficou 20 anos que ela tem a perda auditiva e não colocou o aparelho auditivo. Então são situações mais críticas, né? Não é para todo mundo. Sim. Mas o fato é que as pessoas com perda auditiva leve, que é a grande parte das pessoas, elas ouvem, então ela vai se comunicar normalmente sem aparelho auditivo. Mas o problema é igual quando você tem uma miopia pequena, que você acha que você não precisa usar óculos. Só que quando você põe, parece que é tudo muito mais nítido, muito melhor, você não força. É a mesma coisa a questão da audição. Perfeito. Agora, bom, a sua empresa tem 13 anos. Como é que chama a sua empresa? Espaço da Audição. Espaço da Audição. É uma empresa totalmente nacional. Totalmente nacional. Os produtos são importados, que não existe produto nacional, mas a empresa é nacional. É nacional. Agora, bom, tem 13 anos, pelo visto é um sucesso, né? Que a gente está falando sobre esse sucesso. E eu agora vou fazer uma proposta para você. Vou trazer aqui a minha querida Evelyn Jimenez Sanches para a gente falar. Ela coloca as cartas e ela é taróloga, enfim, ela tem várias funções nesse sentido. E eu queria que ela então colocasse as cartas para ver o destino da sua empresa. Claro. Essas topa? Topo. Então tá bom. Então vamos fazer uma paradinha aqui para ela entrar aqui e a gente poder acertar aqui. Ela vai botar a mesa aqui, a barraquinha dela aqui. Minha querida Evelyn Jimenez Sanches, essa taróloga maravilhosa que me acompanha já há muitos anos, já está aqui muito bem instalada com as suas 4 opções, né? Opções de tarô, baralho cigano, runas e yoga. Mas como é que eles chamam? Você tem um nome que você dá para ele? O yoga, ele ancora, é um oráculo irlandês, né? Celta. Oráculo, é isso que eu São os oráculos. Aqui ancora a energia dos celtas, né? Dos deuses e deusas celtas. Aqui Odin, o deus das runas, os deuses nórdicos. Aqui Santa Saracalha, o baralho cigano, todo o povo do Oriente. E o tarô ancora a energia dos anjos. A diferença oracular é espiritual. Todos os oráculos respondem. Mas você vai escolher, né? Então, qual oráculo que você quer. Ele que vai escolher, né? Convidado. Exatamente. Vamos dos ciganos. Os ciganos? Eu pensei aqui que o cigano é o fofoqueiro, é aquele que fala claramente. Tudo? Então é isso que eu quero ouvir. O cigano é o fofoqueiro. O que você quer saber? Bom, vamos lá, né? Sobre o sucesso do Espaço da Audição, do podcast Arte de Vencer. Profissional. Então vamos lá. Então agora mentaliza, traz a energia da pergunta através do seu pensamento, mentaliza a sua empresa, e eu vou embaralhar o baralho cigano, pedindo o ancoramento de Santa Saracalha, de todo o povo cigano, povo do Oriente, povo das estrelas, e você vai pensando no seu negócio aí. Vamos ver aí que Santa Saracalha fala através aí do baralho cigano. Agora, com a tua mão esquerda,
Você vai fazer 2 montinhos para a sua direita. Vamos ver aí. Orientações para o trabalho. Então aqui é o baralho cigano, essa tiragem chama 7 cartas sagradas. Passado, presente e o futuro. No passado, né, eu vejo aqui, sai o caixão e sai o buquê. Muitos imprevistos para chegar onde você chegou. Né? O caixão é um caso fortuito, a força maior, é a carta dos imprevistos. E aqui o buquê, a palavra-chave é vitória. Então, para chegar lá, você teve que superar muitos imprevistos, né? Aqui no presente sai a torre, o jardim e o livro. O livro é a carta tema de estudos e trabalho, que é a temática que a gente perguntou. A torre é a tua elevação espiritual, a tua conexão espiritual com as divindades que você acredita. Então, teve uma grande proteção espiritual. Aqui você está colhendo os frutos. O jardim é a carta do Dharma, né? De colheita, merecimento, recompensa. O jardim fala de felicidade, né? E aqui o seu trabalho. Então aqui uma grande proteção espiritual. Essa carta aqui e essas 2 cartas, elas têm uma conexão espiritual. Então, estava no teu destino, existem 5 cartas de conexão espiritual, estava no teu destino fazer o que você está fazendo, e agora, depois de muita batalha, você colhendo frutos. E aqui, uma orientação para o futuro. Sai aqui o chicote e a aliança. Como eu vejo aqui você colhendo bons frutos, vão ter pessoas, alianças são vínculos, são elos, são pessoas próximas que às vezes, vendo aqui a tua felicidade, vendo que você está colhendo, vão a começar a impor. O chicote eu tenho um chicote, você não tem um chicote, quem manda? Sou eu. Tem que ser do jeito que eu quero, na hora que eu quero, como eu quero. Então, pessoas às vezes inflexíveis para lidar. Então, você vai ter que ter o quê? Jogo de cintura. E o que eu digo aqui para você, como sai uma carta de sociedades, parcerias, e ela sai uma carta amarrada, vá fazer as coisas com a sua cabeça, com sua intuição. Você é um pisciano, faça as coisas com a sua intuição. Vai valer mais o seu projeto individual, a sua intuição, do que pedir apoio para as outras pessoas. Então, vá sozinho. E o chicote, na parte espiritual, fala para recomenda, né, aconselha você fazer realmente as elevações espirituais, fazer suas limpezas espirituais, sua proteção espiritual. Peixes é o último signo da roda zodiacal. Então, é o signo que, tecnicamente, é o mais espiritualizado. Então, se conecte, faça a sua meditação, a sua yoga, trabalhe com ervas de prosperidade, ouro, né? Para quebrar um pouco essa coisa aí. Então, às vezes, você vai estar lidando com essas pessoas. O apoio não vai existir, mas o que aparece aqui é que você sozinho vai bem. Que bom. Entendeu? É só do que mal acompanhado, né? Exatamente. Não brinque com a sociedade. Maravilha. Agora, faça uma pergunta mental. O que você quer saber? Não precisa falar, não precisa explicitar. E ela vai tirar uma. Qual oráculo que você quer? A pergunta mental. As runas. Então, as runas, a gente vai ancorar Odin, o deus das runas, e todos os deuses nórdicos e deusas nórdicas. Então, mentalize bem firme aquilo que você quer saber, bem firmemente. Vamos ver aí o que o povo nórdico fala para você. Agora 2 vezes cortar. também? Isso. Vamos lá. Olha que interessante. Essa runa, ela é a runa de um deus nórdico chamado Ing. Esse deus nórdico, Ing,
ele era o Deus que trazia para as tribos a fertilidade. Então ele fazia chover, né? Ele adubava. Então é um Deus da fertilidade. Essa carta, ela fala de coragem para começar novos projetos. Então vão ter novos projetos, é uma carta Yang. Então Deus Yang abençoando e trazendo realmente a fertilidade que você precisa para começar os novos projetos, né? E olha a imagem, né? Então sai daqui do escuro e vai para a luz, né? Então, ela traz a força, ela traz, por exemplo, é um Deus da fertilidade. Você planta ali uma semente na terra, ela tem que ter a força para sair do solo e para crescer. Então, isso você tem que ter a força para sair, né, e crescer. E você vai ter essa força. Então, traz um momento de fertilidade e, mais uma vez, individualmente. Então, o que vier de contratempos, de inflexibilidade, eu vejo que o Deusinho abençoa você, trazendo essa força para realmente a gente fazer uma união, né, para tirar as coisas que tem nó, as coisas que você vai ter essa coragem, essa força, essa determinação, essa fertilidade nos novos projetos. Vão ter algumas coisas que você vai ter que cortar para começar novo. Essa carta, quem entende um pouco de tarô, seria como a carta da morte, que é a carta 13, que você gosta do 13, com uma carta do mago, que você é o vendedor. O mago é o vendedor com a morte. Essa carta seria a união dessas cartas. Às vezes você vai fechar um período de um ciclo e vai começar o mago um novo ciclo, você vai ter essa força, essa fertilidade. Isso é bacana. Fez sentido? Fez total. Até porque estamos em fase de novos projetos, novas coisas, então foi até em cima disso, a minha pergunta fez total sentido. E ela falou tanto de fertilidade, eu não perguntei nada. Você tem filhos? Tem um casal de gêmeos. Ah, é mesmo? Olha que lindo. Então, Tem um casal. Casal. Que legal. Se você perguntou objetivamente sobre os novos projetos, vai ter fertilidade. Só que para ter a fertilidade, você tem que cortar algumas coisas, alguns excessos. É como se você estivesse plantando uma sementinha, você vai ter que preparar o solo, tirar algumas pragas ali, para limpar, entendeu? Unindo os dois. Muito obrigado. Esqueça de tirar as pragas. Que é aquele chicote. Maravilha. Bom, daqui a pouco eu vou pegar os dados da Evelyn, mas eu queria agora os teus dados. Primeiro, queria saber assim, o que você diria, né, para a gente encerrar, para você lá no podcast, você recebe tanta gente que tem dicas de sucesso. Qual a sua dica de sucesso para as pessoas? A dica que eu dou primeiro, acredite sempre em você e nos seus sonhos. Não deixe que ninguém atrapalhe os seus sonhos, né? Segundo ponto, networking, ele é fundamental. E não faça networking por interesse, trocar cartão e querer fazer negócios, né? Eu acho que é o relacionamento. Construa relações que as coisas acontecem, né? Isso elas vêm naturalmente. Exato. Você não precisa fazer network com interesse sempre em algo em troca, né? Essa experiência também. Exato. Então, eu acho que isso é fundamental. Você construir relações vão te levar para aquilo que é necessário. Resiliência, né? E não desistir no primeiro obstáculo, porque obstáculos vão acontecer, independente de que etapa você esteja, principalmente quando você está construindo alguma coisa, as pessoas vão te criticar, as pessoas vão te desanimar, vão pedir para você desistir, e se você acredita, siga a sua intuição. Eu sou muito da intuição, como eu falei, né? Esse ano, né? Então, se você acredita em algo, siga a sua intuição e vá, né? Eu acho que isso vai ajudar muitas pessoas a buscarem esse sucesso. Como eu falei, eu acredito em energias que nós temos capacidade de ser tudo aquilo que nós queremos ser. A gente consegue atrair para a gente, para o nosso destino, né? Então pense em coisas boas, não reclame da vida, não reclame. Reclamar, não detesto reclamação, não leva a lugar nenhum. Só atrapalha, né? Exatamente. Então incentive as pessoas, ajude o próximo, porque o egoísmo também não leva a lugar nenhum, ninguém faz nada sozinho, né? Se o Espaço da Audição, podcast é um sucesso, é porque tem muita gente por trás que faz a coisa acontecer. Talvez eu seja a pessoa até menos importante dentro desse processo, é toda uma equipe que faz tudo isso acontecer, né? E olha que curioso, você é pisciano, né?
E o Pisciano dizem que é o signo da comunicação além de Gêmeos, né? Que o Gêmeos é pela mente e o Peixes é pelo coração, né? E é exatamente você, né? Exato. E aí você foi por um caminho tão de comunicação, né? A ponto de fazer um podcast para ouvir outras pessoas, né? E não foi fácil, porque eu, na minha adolescência, era uma pessoa extremamente tímida, que tinha muita dificuldade em interagir com as pessoas, né? Mas aí que você vê a importância de você colocar propósitos na sua vida, né? Você falar, eu vou passar por cima disso, isso não vai ser mais assim, eu vou mudar esse cenário. Nós temos essa capacidade. É isso. Bom, e aí o pessoal que quiser te encontrar, ou para participar do podcast, os empresários, artistas, todo mundo que quiser participar, e também da sua empresa, como é que faz? Bom, no podcast estamos em todas as redes sociais, @podcast Arte de Vencer. Arte de Vencer. Isso, estamos no YouTube também. A empresa de aparelhos auditivos, @Espaço da Audição, em todas as redes. Espaço normal da audição. Isso. @Espaço da Audição. Lá tem telefones, tem tudo. Tem tudo. E para quem quiser me procurar também no Instagram, @JClaudio.gon, de Gonçalves. @JClaudio Gon. Gon. G-O-N. Gon. Isso. Gon de Gonçalves. Certo. Então, @Cláudio Gon. JClaudio Gon. Já Cláudio Gon. Isso. Maravilha. Pronto, querido, foi uma honra, um prazer te agradeço. Receber. Vamos estar juntos amanhã, então. Com certeza. Amanhã vamos trocar os papéis. Exatamente. Amanhã é ele que vai me entrevistar. Ali, me dá muito prazer nisso também, viu? Prazer enorme te conhecer. Prazer imenso. E volte aqui muitas vezes, tá bom? Muito Minha obrigado. linda, quais os seus contatos? Para marcação de consulta é no 11 9 87 88 6000 e Instagram, Facebook, canal no YouTube, Evelyn Jimenez Sanches. É menos gripada aqui hoje. Evelyn com Y, N. Isso, Jimenez com S. Sanches. Tá, é isso mesmo. Bom, eu quero agradecer a vocês também pela audiência, pelo carinho, pela repercussão que nós estamos tendo aqui nos nossos podcasts. Então, obrigado. Beijos. Dignidade já.